Então, boa tarde a todos. Hoje, nesse belo feriado Tiradentes, estamos dando início ao exercício da unidade 3, que versa sobre plano cartesiano e reta e curvas com a professora Luciene, do Departamento de Matemática da UFSCar. Então, agradeço, Luciene, pela disponibilidade de fazer essa aula e desejo a todos uma ótima aula. E tendo dúvida, não se preocupe, pode interromper e trazê-las à Luciene, que eu vou estar depois editando, não vai ter problema de ter vergonha e se expor, porque depois será cortada as falas que não seja da Luciene. Então, uma ótima aula a todos. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Eu que agradeço o convite, professora Dilson. As dúvidas são bem-vindas, para deixar também mais dinâmica a aula, porque às vezes eu falo um pouco rápido. Na lousa eu escrevo rápido, mas aqui na minha mesinha eu não escrevo tão rápido assim, então vocês podem ficar mais sossegados, tá? Eu separei 3 exercícios para a gente, assim, varrer mais ou menos o conteúdo dessa unidade 3. Então, eu vou falar um pouquinho eu vou usar alguns conceitos geométricos que fogem um pouquinho do nosso curso aqui, do nosso pré-cálculo, mas a geometria euclidiana está lá no ensino médio, e eu vou lembrando, vou colocando as definições que a gente vai precisar ao longo dos exercícios. Então, vocês podem ficar tranquilos, foge um pouquinho do objetivo, mas eu coloco as definições que nós vamos usar, né? Então, o primeiro exercício, para a gente trabalhar um pouquinho, e também eu vou alternando um pouquinho, a gente vai no GeoGebra, né? Eu vou usar o GeoGebra online mesmo, a versão 2D. Então, para a gente enxergar bem o que a gente está fazendo, né? Mas o importante são as contas, que nós vamos fazer juntos, né? Então, por exemplo, já o primeiro exercício, então, dado 4 pontos, então tem as coordenadas no plano cartesiano de 4 pontos. Então, a gente tem aqui o ponto A, menos 2, 1. O ponto B, então, assim, é de propósito esses valores aqui dos pontos. Porque, assim, os alunos já não gostam de fração, quem dirá quando coloca números irracionais, né? Mas deixa assim bonitinho para a gente trabalhar um pouquinho, né? Dá um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais de trabalho para fazer as contas, mas a gente faz com tranquilidade. Então, nós temos 4 pontos, né, dados no plano cartesiano. Aí tem A, mostre, né, que A, B, C, D... Então, eu estou formando um quadrilátero com esses 4 pontos, é um losango. Então, evidentemente, eles não são alinhados, né? Então, esses 4 pontos, assim, da 3 a 3, não são alinhados, então é um losango. Então, que é a definição de um losango? Então, vamos lá. O losango, então, é um quadrilátero, na verdade, é um paralelogramo, né? Então, um paralelogramo. Eu vou pegar outros pontos aqui, P, Q, R, S. Então, eu tenho uma figura plana, um quadrilátero, tenho 4 vértices, P, Q, R, S, que é paralelogramo. Então, os lados opostos, 2 a 2, são paralelos. Então, é losango. Se todos os lados são congruentes. Então, essa é a definição. Só para lembrar, para quem esqueceu, ou para quem nunca viu, né? Então, tem uma figura plana aqui, um quadrilátero, P, vértice Q, R, S. Então, a gente tem o segmento PS é paralelo ao segmento QR, o segmento PQ é paralelo ao SR. Então, os lados opostos são paralelos. Então, isso é paralelogramo. E, além disso, né, então, se todos os lados têm a mesma medida, então, a medida do lado PQ é igual à medida do QR, que é igual à medida do RS, que é igual à medida do PS. O SP, em termos de medida de segmento, né, a orientação não importa muito. Não importa nada, na verdade, né? Só quero uma medida. Então, isso aqui também é só notação de geometria, sem a barrinha em cima, eu estou me referindo ao segmento. Com a barrinha em cima é a medida do segmento, né? Então, eu disse que os segmentos são todos congruentes, que significa que eles têm a mesma medida.
Então, isso é losango. Então, aqui, nesses 4 pontos aqui, no item A, então é um exercício que pode ser resolvido, assim, tem várias formas de resolver, a gente pode fazer de 2, pelo menos. Mas uma delas, né, a gente pode calcular a distância entre os pontos. Pegar o ponto A, B, C e D e calcular a distância entre eles, né? Porque se eu quero o lado, né, então, não... A princípio, mostrar que é nessa ordem os vértices, A, B, C, D, tá? Que é um losango, foi montado assim. Mas vamos supor que eu não tivesse escrito que o quadrilátero é A, B, C, D, né? Essa não é a sequência de vértices. Então, calculava a distância de A até B, A, C, A, D, todas elas, as combinações possíveis aí de distância, né? E a gente vê se forma o losango. Então, essa é uma forma de resolver. A gente vai fazer dessa forma. Essa é a nossa primeira resolução. Vamos calcular a distância de ponta a ponta. Uma segunda resolução também, bom, depois a gente vai brincar um pouquinho, né? A gente vai fazer também na letra B, já. A gente já faz também tudo junto. Ó, eu quero equações das retas suportes de cada um dos lados, né? Então, eu tenho 4 retas. Então, por exemplo, então, o nosso quadrilátero aqui é o ABCD. Então, olha, o ponto A é aqui o ponto menos 2, né? 1, o ponto B, C e D. O ponto D é a origem. Então, pedir para verificar que isso forma um losango, né? Então, a distância de A até B tem que ser igual à distância de B até C, que tem que ser igual à distância de C até D, que tem que ser igual à distância de A até D, né? Bom, a gente não vai fazer isso visualmente, só para ver o desenho aqui, nós vamos calcular, né? Então, é um exercício simples de distância de ponto a ponto. E mais coisas que a gente pode ver, né? Trabalhando aqui com esse losango, então, se a gente pega a reta que contém o lado AB, a reta que o lado DC, esse losango é paralelogramo, então elas devem ser paralelas. Então, nós vamos montar a equação dessas duas retas e verificar que elas são paralelas. Mesma coisa dos outros 2 lados, também devem ser retas paralelas. E, além disso, o losango tem uma propriedade legal das suas diagonais. Então, se a gente pegar as diagonais, eu peguei aqui as retas suportes, então elas são retas perpendiculares. Então, nós vamos provar isso também. Escrever a equação das retas que contém as diagonais e mostrar que elas são ortogonais, perpendiculares no caso. Então, vamos lá, voltando, vamos fazer contas, então. Então, temos que calcular a medida do segmento AB. Vamos lá. Diminuir um pouquinho aqui. Então, o ponto A tem coordenadas -2, 1. O ponto B tem coordenadas raiz de 10 sobre 2, -2. Raiz de 10 sobre 2, mais 1. O ponto C é igual B, ignorando o -2 e o 1. E o ponto D é a origem. Então, a gente calcula a medida do segmento AB, então, distância de ponta a ponta, raiz quadrada de tanto faz x de B menos x de A, né? Posso fazer, inclusive, x de A menos x de B, não tem problema nenhum, abscissa de um menos abscissa de outro. A única regra é, se eu comecei com o B, né, a diferença das abscissas, aqui eu vou fazer também y de B menos y de A. Então, dá raiz quadrada, né? Então, tomar um cuidado, a gente vai fazer direto, né? Mas eu vou pegar tudo isso aqui, raiz de 2, raiz de 10 sobre 2, menos 2. Então, vai ficar raiz de 10 sobre 2 menos 2, mais 2. Vou cortar esse 2 que tá aqui, vai sobrar raiz de 10 sobre 2 ao quadrado, mais.
Então, agora a gente vai fazer a diferença das ordenadas. Então, vou pegar raiz de 10 sobre 2 mais 1, menos 1. Então, dá raiz de 10 sobre 2. Tudo obra do acaso. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 10 quartos mais 10 quartos. Então, dá raiz de 20 quartos, dá raiz de 5. Então, a distância de A até B é raiz de 5. Quem vai fazer cálculo depois, assim, a gente às vezes tem uma tendência de aproximar por números racionais, né? Colocar a representação decimal e aproximar. Mas assim, ó, eu prefiro, vamos deixar trabalhar com valores exatos. É raiz de 5. Né? Quanto vale raiz de 5? Raiz de 5. Deixa ali, tá bonitinho, né? Valor preciso. Não se preocupem muito em ficar, raiz de 2 é 1,41. Não, raiz de 2, raiz de 2. Né? Vamos deixar os números como eles são aqui. Bom, então a gente já tem AB, calculamos já o AB, e calculamos a distância de A até B raiz de 5. Agora, a distância de B até o C. Espero que dê raiz de 5 também, né? Então, vamos calcular aqui embaixo. Distância do B até o C, que é a medida do segmento BC. Não estou usando essa notação. Então, raiz quadrada da abscissa de C menos a abscissa de B ao quadrado, né? Y de C menos Y de B, a soma do quadrado das diferenças de suas coordenadas. Vai ficar a raiz quadrada. Né? Então, raiz de 10 sobre 2, fazer de C agora, né? Aqui, bonitinho, vou fazer raiz de 10 sobre 2, menos raiz de 10 sobre 2 menos 2. Não vou fazer, não custa, né? Vamos fazer devagarzinho esse. Claro que quem tem, vai ficar menos raiz de 10 sobre 2, então eu não vou economizar no parênteses. Vamos colocar um a mais aqui? Tudo isso ao quadrado. Raiz de tudo isso. Mas agora a diferença das ordenadas. Raiz de 10 sobre 2 menos, agora o y de b. Raiz de 10 sobre 2 mais 1. Tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar igual. Quando a gente tira o parênteses aqui, então, esse raiz de 10 sobre 2 vai cortar com esse raiz de 10 sobre 2 aqui também, cancela, né? Mas menos 2 vai ficar 2 ao quadrado. Mais. E aqui vai ficar menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 4 mais 1, raiz de 5. Ufa, né? Então, é promissor o exercício, parece que tá dando certo. Agora, o próximo. Então, já calculamos aqui AB, agora BC, agora a distância de C até D. CD. Então, raiz quadrada, já vou fazer direto, né? Aqui, então, vai ser 0 menos raiz de 10 sobre 2 ao quadrado. Agora, a diferença dos y, 0 menos raiz de 10 sobre 2 ao quadrado, raiz de tudo isso aí. Dá. É igualzinho a continha que a gente fez ali em cima, né? Vai dar raiz de 20 quartos, que dá raiz de 5. E falta o último segmento. Se por acaso, né, inclusive, se por acaso a gente já soubesse que os lados são paralelos, se a gente já tivesse calculado a equação das retas, né, bastava, não precisava fazer de todos os 4 lados, né, porque se a gente tem segmentos paralelos, né, e um par de segmentos opostos, de lados opostos, já são congruentes, então já bastava, assim, né, bastava, mas
Como a gente não sabe ainda, vamos calcular tudo. Então, falta o AD. Então, falta DA. É a distância do ponto D até o ponto A. Então, vai ser raiz quadrada do x de D, o ponto A. O D é a origem e o ponto A menos 2, 1. Então, vai ser 0 menos 2 ao quadrado e 0 menos 1 ao quadrado. Então, dá raiz quadrada de 4 mais 1, raiz de 5. Ah, então é losango. Bom, mas eu pedia mais coisas, né? Então, eu tenho um quadrilátero, que todos os lados têm média raiz de 5. Mais ainda, na letra B, por exemplo, ó, escreva equações para as retas suportes de cada um dos lados desse losango. Então, por exemplo, vamos escrever a equação da reta que passa por A e B. Uma linha aqui, né? Então, vou chamar de R, a reta, né, determinada por A e B. Então, vocês aprenderam na aula dessa unidade que o que a gente precisa para escrever a equação de uma reta. Então, a gente precisa da inclinação da reta ou declividade e um ponto da reta. Então, a gente pode, por exemplo, a gente poderia pegar o ponto A, vou deixar aqui de novo, para a gente não ficar subindo lá o A é menos 2 e 1. O ponto nós temos 2, né? Pode ser tanto o ponto A quanto o ponto B. Raiz de 10 sobre 2, menos 2. Aí, por razões emocionais, para escrever a equação da reta, eu gosto mais do ponto A, né? Então, o ponto, a gente pode usar o ponto A, aqui. Aí, a gente precisa da inclinação dessa reta, né? Ou declividade dessa reta aqui. Então, vamos ir salvando para não perder. Então, como é que calcula a inclinação de uma reta por 2 pontos? Eu vou chamar assim, ó, MR, a inclinação da reta R. Delta Y por delta X, né? A variação em Y, a variação em X. Então, vai ser Y. De novo, tanto faz, gente. Pode fazer o Y de A menos Y de B. Mas eu não posso fazer isso daqui. Se eu comecei com o ponto A em cima, então embaixo eu também começo com o ponto A. Então, ou eu vou trocar em cima, tá? Se embaixo eu comecei com o ponto B, então em cima também eu vou começar com o ponto B. Então, a ordem, né, não importa desde que. Se você começou no ponto A em cima, respeita embaixo. Então, vai ser a diferença das ordenadas. Então, vou fazer raiz de 10 sobre 2 mais 1, menos 1. Então, dá só raiz de 10 sobre 2. E o delta x? Raiz de 10 sobre 2 menos 2, menos 2. Então, vai ficar mais 2. Então, dá raiz de 10 sobre 2. Então, dá 1, né? Qualquer número real dividido por ele mesmo dá 1. Então, a inclinação dessa reta é 1. Vamos ver geometricamente, quer dizer, então ela é paralela, né, à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Vejamos, então, a reta que passa aqui, ó, por aí, vamos apagar as outras, só para não ficar muito. Olha, se a gente pega aqui a reta AB, não sei se dá para vocês verem, mas olha, ela tá passando aqui por menos 3, menos 3 aqui tá cortando o eixo das abscissas, 3... Aqui o eixo das ordenadas, é verdade, ela é paralela, é reta y igual a x aqui. Na bissetriz dos quadrantes ímpares, que tem inclinação 1. Faz sentido. Então, a nossa intuição, a nossa visão geométrica aqui está confirmando. Bom, vamos lá. Então, mas eu ainda não escrevi a equação da reta. A equação da reta eu preciso da inclinação e um ponto. Vamos pegar o ponto A.
Então, como é que escreve a equação da reta R? Então, vai ser y menos o y de A, porque eu vou usar o ponto A, coeficiente angular, ou inclinação, ou declividade, x menos o x de A. Então, como é que vai ficar a equação da reta R? Y menos 1 igual a 1 x menos 2. Então, vai ficar x mais 2. Vamos fazer direto, né? X mais 2. Então, a equação vai ficar... A equação, a reta R é dada por y igual a x aí mais 2, esse 1 aqui eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar x mais 3. Então, essa é a equação da reta que passa por A e B. Vamos fazer a inclinação da reta que passa por CD. Bom, é losango? Então, espero que essa reta seja paralela à reta que passa por A e B. Vamos chamar essa aqui de reta S, por exemplo. Então, ela também tem que ter inclinação 1. Bom, geometricamente, olha só que bonitinho, tá vendo? Ela contém essas diagonais aqui. Parece que é exatamente a bissetriz, né? Passa pela origem dos quadrantes ímpares. Então, vamos calcular, chamar de S, a reta determinada pelos pontos. Pelo ponto C, que tem coordenadas raiz de 10 sobre 2, raiz de 10 sobre 2, e o D, que é a origem. Quando a gente pega a origem, é muito bom, né, para fazer as contas. Então, vou chamar a inclinação M de S, a inclinação da reta S, delta Y por delta X. Então, eu vou fazer Y de C menos Y de D, da raiz de 10 sobre 2. X, não, então fiz Y menos Y, X menos X. Aqui, gente, é óbvio esse exercício, né? Porque se você viu as coordenadas X é igual a Y, tanto no C quanto no D. Então, é a reta Y igual a X, né? Mas a gente está fazendo a conta ó, no braço, só para ver que funciona. Porque às vezes você está fazendo a prova, você está nervoso, você nem percebeu, né? Que, olha, os pontos têm as coordenadas, né? O X é igual a Y nos dois pontos, então isso define a bissetriz, né? Mas mesmo que você não tenha percebido, se você faz a conta, você vai chegar no mesmo lugar. Tá? Embora aqui seja bem, né, tá meio claro quem é essa reta. Então, agora a gente vai escrever a reta. Opa. Equivalente a nada, né? Então, quem que é a reta S? Y, vou usar o ponto D. Y menos Y0 igual a inclinação x menos x0. Então, a reta S tem equação y igual a x. Então, de fato, quando a gente calculou já a inclinação, a gente já viu que essas retas são paralelas, né? Mas como pediu mais que isso, né? Pediu para verificar que elas são paralelas, o exercício pediu a equação delas, por isso que a gente foi até o final. Né? Então, nós calculamos a equação das duas retas, né? Elas têm a mesma inclinação, aqui é nos dois casos, né? São retas paralelas. Agora, mas pediu reta suporte de todos os lados, né? Então, é a reta BC. Vou apagar essas duas, né? Bom, o que a gente já observa é que a inclinação é negativa. Né? A inclinação a gente sempre mede a tangente do ângulo que a reta faz, né? Se não for uma reta horizontal. A inclinação da reta a partir do eixo X, mas é sempre assim, eu pego na parte positiva aqui, né? Eu pego o X, parte positiva, e vou até alcançar a reta. Então, esse ângulo é maior, né, do que 90 graus. Então, é uma tangente negativa. A inclinação é negativa. Vamos fazer a conta. RS, vamos chamar de T.
T, a reta determinada por ponto B e C, né? O B é o raiz de 10 sobre 2, menos 2, raiz de 10 sobre 2, mais 1. Né? E o ponto C é o raiz de 10 sobre 2, raiz de 10 sobre 2. A inclinação da reta. Agora a gente faz mais rápido, né? Delta y sobre delta x. Então, vai ficar raiz de 10 sobre 2 menos raiz de 10 sobre 2 mais 1. Então, vai ficar menos 1 sobre raiz de 10 sobre 2 menos raiz de 10 sobre 2 menos 2. Então, sobre 2. Porque ficou menos 2. Então, a inclinação dá menos meio. E a gente sabia que tinha que dar negativo. Então, ok. Então, a equação da reta, para fazer a equação da reta, eu vou usar aqui, ó, ponto C, que é mais curtinho. A reta T é dada por y menos o y do ponto, inclinação, x menos o x do ponto. Toma cuidado fazer esse tipo de exercício, porque eu tenho 2 pontos, eu escolhi o ponto C. Então, eu peguei o y do C e o x do C. Às vezes você tá lá na pressa, você pega o y do C e depois você pega o x do B, vai dar errado. Então, só toma cuidado, às vezes com a pressa. Então, a reta S é dada por y menos raiz de 10 sobre 2. Vamos passar já para o outro lado, né? Y igual a menos meio de x, mais, a hora que eu vou fazer distributiva, menos com menos dá mais, raiz de 10 sobre 2, e esse menos, sobre 4, multiplica em cima, multiplica embaixo, e mais raiz de 10 sobre 2. Aqui a gente pode melhorar um pouquinho. T é dado por y igual a menos meio. Aí aqui a gente acha o mínimo, vamos fazer aqui no cantinho. A gente acha o mínimo, vai dar raiz de 10, mais 2 raiz de 10. Então, vai dar 3 raiz de 10 sobre 4. Meio x, mais 3 raiz de 10 sobre 4. Como é que chama mesmo esse aqui na equação da reta? Esse 3 raiz de 10 sobre 4 que apareceu aqui, qual que é o nome dele? O menos meio que aparece aqui é o coeficiente angular. E o 3 raiz de 10 sobre 4 que apareceu aqui sozinho. E é coeficiente linear. Bom, então, como já fizemos a equação aqui da reta BC, inclusive o coeficiente linear, então é esse número que corta aqui o eixo y, né, Gustavo? Então, aqui vai dar 3 raiz de 10 sobre 4. E sem fazer conta, alguém arrisca para mim a equação da reta que passa por A e D? Sem fazer a conta. Vou chamar de M, porque M é coeficiente angular, né? A reta determinada por essa daqui agora, por A e D. Qual que é a equação dela? É y igual a menos x sobre 2. Perfeito. Né? É uma reta paralela a T que nós calculamos. E passa pela origem. Então, o coeficiente linear dela é 0. Então, a gente nem precisa fazer conta aqui. Então, a reta N, y igual a menos x sobre 2. Menos meio de x. Muito bem. Então, verificamos assim, fizemos a conta. Essa conta, quando você olha a equação das retas aqui, né? Aqui tem o mesmo coeficiente angular, então isso prova que as retas são paralelas. Então, a gente está num losango mesmo, nós estamos num paralelogramo. Que mais que nós pediam no exercício?
Então, fizemos aqui, né? Então, losango, escrevemos as equações da reta suporte de cada lado, escreva equações para as retas que contêm as diagonais e mostre que são perpendiculares. Então, agora, no caso, essa reta aqui, tracejadinha, que passa por B e D, contém a diagonal BD, então eu quero a equação da reta toda, então da reta suporte. E da reta que passa por A e C. Não, de novo, olha, a reta que passa por B e D é uma reta que passa pela origem, tem coeficiente linear 0, né? E inclinação negativa também. E a reta que passa por A e C, ó, geometricamente a gente observa que tem inclinação positiva. Então, vamos calcular as duas retas. Então, a reta, vou chamar de V. A reta que contém a diagonal AC. Lembrando que o ponto A, menos 2, 1, e o ponto C, raiz de 10 sobre 2, raiz de 10 sobre 2. Equação de reta. Calculo o coeficiente angular da reta V. Então, vai ficar a raiz de 10 sobre 2, agora dá um pouquinho chatinho. Menos 2, então vai ficar mais 2. Sobre. Opa! Ah, tô na onda do Gustavo, ó. Delta Y sobre delta X. Bom, aí vamos dar uma melhoradinha nisso daqui, né? Pode melhorar um pouquinho essa conta. Vou multiplicar pelo conjugado aqui. Agora a gente só tem que tomar cuidado para fazer. É só conta, né? Então, vamos lá. Me ajudem aí para fazer devagar. O denominador fica fácil, né? O quadrado do primeiro, 10 quartos, menos o quadrado do segundo, 4. Lá em cima vamos fazer conta. Nem precisava simplificar, né? Vai racionalizar, mas já que a gente começou, vamos terminar. Então, vai ficar raiz de 10 sobre 2 vezes raiz de 10 sobre 2, 10 quartos. Menos 2 vezes raiz de 10 sobre 2, que dá raiz de 10, né? Menos raiz de 10 sobre 2, fazendo a distributiva, mais 2. Então, dá menos 3 raiz de 10 sobre 2, mais, então aqui vai dar 18 quartos. Tudo isso dividido por, né, aí acho o mínimo aqui vai dar menos 16, menos 6 quartos. Então, a gente pode aqui, vamos já colocar todo mundo no mesmo denominador. Então, vamos multiplicar por 2, aqui vai ficar 6 quartos. 6 quartos. E corta o 4 de todo mundo, né? Aqui. Então, vai ficar raiz... Vamos fazer uma passagem a mais, né? Então, ficou menos raiz... Menos 6 raiz de 10. Depois a gente corta esse 6. Menos 6 raiz de 10 mais 18 sobre menos 6. Dá para melhorar um pouquinho ainda? Vai ficar raiz de 10, dividindo menos 6 por menos 6 dá 1, e 18 por menos 6, menos 3. Pronto. Essa é a inclinação.
Agora vamos ver a outra diagonal. A diagonal AC, a outra diagonal BD. Então, a reta que contém a diagonal BD. Tem que ter uma inclinação negativa, mas eu lembro, não sei se foi o Gustavo também no começo que falou, diagonais de losango, né, elas são sempre ortogonais, são sempre perpendiculares. Então, a gente vai fazer a conta, mas quanto tem que dar a inclinação da reta BD? Intuitivamente, quanto tem que dar? Tem que dar menos 1, a inclinação da reta BD? O produto das inclinações tem que dar menos 1. Então, tem que dar menos 1 dividido pela inclinação da reta V. Né? Então, o produto das duas inclinações dá menos 1. Então, ok? E o que é mais 1? Espremidinho aqui, isso. E o D é a origem. Então, vamos calcular a inclinação da reta S. Então, a inclinação da... Ah, não, essa eu já usei, né? Chama de U. Reta U. Então, a inclinação da reta U. Delta Y sobre delta X. Então, vai dar raiz delta Y mais 1 menos 0 sobre raiz de 10 sobre 2 menos 2. Menos 0. Eu não vou fazer a conta não, tá? Mas, ok, vamos fazer. Se a gente olhar, tem que fazer o produto dos dois e dar menos 1, né? Olha a inclinação da reta V. Vamos fazer a conta. Sem preguiça. Vamos simplificar. Vamos fazer o produto e tem que dar menos 1. Simplificar não, vamos racionalizar, né? Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10 sobre 2 mais 2. Raiz de 10 sobre 2 mais 2. Igual. E acompanha aí para ver se não tem erro de conta, tá? Senão não vai ter menor graça. Então, o denominador é a parte fácil, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Agora, em cima, a gente faz distributiva. 10 quartos, mais 2 raiz de 10 sobre 2, mais raiz de 10 sobre 2, mais 2. Então, fica 18 quartos, né? Achando o mínimo aqui em 10 quartos, mais 2, dá 18 quartos. Vamos. Dá 9 meios, né? Vamos lá. Vamos acompanhando aí, hein? Então, 9 meios. Mais 2 raiz de 10 mais raiz de 10, 3 raiz de 10 sobre 2. Tudo isso sobre. Então, aqui é 5 meios. Bom, aqui vai dar 5 meios. Né? O 10 quartos. 5 meios menos 4. Então, se a gente achar o mínimo, vamos fazer a conta aqui no cantinho. Então, a gente vai fazer 5 meios menos 4, acha o mínimo, vai dar 5 menos 8. Então, dá menos 3 meios. Menos 3 meios. Corta, corta, corta.
Aqui dá 3, aqui dá 1. E aqui cancela. Então, vai dar menos 3 mais raiz de 10. Oh. Deu igual. Tem erro de conta, né? Menos raiz de 10, ufa. Então, vai dar menos 3, menos raiz de 10. Certo? Vamos fazer o produto? Então, olha. Aí, vamos lá. A inclinação da reta V vezes a inclinação da reta U. Então, a inclinação da reta V é menos 3 mais raiz de 10. Só troquei os números de lugar, tá? Vezes a inclinação que a gente acabou de calcular. Bonitinho, né? Olha, é um produto notável. O quadrado do primeiro, menos 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Não lembrou, não tem problema, pode fazer a distributiva que vai dar a mesma coisa, tá? Então, vai dar 9 menos 10, que dá menos 1. Olha, então, acho que nós acertamos as contas. Então, elas são ortogonais. Tudo bem? Deu para entender? Mas que pediu o exercício. Isso. Mas então, o segredo é assim, olha, nunca confie na nossa intuição. Vamos fazer a conta. Então, menos 1 sobre tudo aquilo lá, né? Menos 3 mais raiz de 10. Né? Então, o que é? Esse menos 1, esse menos você até pode pôr para baixo. Vai ficar 3 menos raiz de 10. Vamos ver se deu diferente? Vamos racionalizar o seu? Então, vamos multiplicar por 3 mais raiz de 10 em cima e embaixo. Para tirar o irracional do denominador, certo? Vamos fazer a continha? Só para... será que se você deixasse assim, será que tá certo? Né? Vamos ver. Então, vamos fazer a continha. Em cima vai dar 3 mais raiz de 10. E embaixo, né, a gente vai fazer a conta. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, deu 3 mais raiz de 10 sobre menos 1. Então, deu menos 3, menos... Ah, igualzinho o meu, não é? Ó, menos 3, menos raiz de 10. A continha é exatamente a mesma. O exercício pedia para provar que elas são perpendiculares. Se eu faço essa conta direta aqui que eu coloquei na observação, eu estou assumindo que elas são perpendiculares. Percebe? Por que eu não fiz assim? Só vou repetir. Se eu pegasse, em vez de calcular a inclinação da reta, aqui da reta U, né? E já usasse isso daqui direto, eu não estou provando que as retas são perpendiculares, eu estou assumindo. Né? Então, o exercício ficaria errado. O enunciado pedia, prove que as retas são perpendiculares. Então, você precisa calcular os dois coeficientes angulares e provar que o produto dá menos 1. Vamos lá. Continuando ainda, terminamos o exercício, ou não terminamos ainda, né? Só aplicação, né? Não tem nada de novo aqui no item D. Eu pedi o perímetro, porque já que a gente calculou, né, a medida de todos os segmentos, então é só calcular o perímetro, né? A gente nem vai fazer conta alguma, porque se a gente calculou cada lado vale raiz de 5, então o perímetro já está calculado. Vou até colocar a resposta aqui, né, azulzinho de baixo. O perímetro desse losango vai dar 4 raiz de 5. E a área desse losango? Né? Como é que calcula a área de losango? Né? Não tem fórmula de área para losango, né? Mas como a gente está no losango, e a gente acabou de provar que as diagonais são ortogonais, então a gente está assim. Eu vou desenhar ele em pezinho, embora ele não esteja em pezinho lá no plano cartesiano.
A, B, C, D. Vamos fazer de conta que isso é o nosso losango. Aqui vale raiz de 5, aqui vale raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. E nós provamos que as diagonais BD e AC são perpendiculares. Então, a gente pode calcular isso aqui, só por causa da hora, eu vou deixar para vocês. Mas é porque é só uma aplicaçãozinha, né, também de distância de ponto a ponto. Esse triângulo aqui que eu tô pintando, verdinho, né, qual que é a área dele, né? Qual que é a área do triângulo? Vou usar área, né, do triângulo BCD. A área de triângulo é metade da base BD vezes a altura. Então, a altura é metade da diagonal AC. Então, é só calcular a distância de ponto a ponto, né? Então, aqui vai dar 1/4 do produto das diagonais. As diagonais calcula a distância de ponto a ponto. E a área do triângulo de baixo? É exatamente igual ao triângulo de cima, né? ABD. Também vai dar metade da base vezes a altura, que a altura agora é a outra metade aqui, né, da AC, da diagonal AC. Então, também vai dar 1/4 de BD vezes AC. Então, a área total é somar essas duas aí. A área do losango ABCD é 1/4 mais 1/4 vai dar metade do produto das diagonais. Isso é verdade sempre, viu, gente? A área de todo losango é metade do produto das diagonais. E com isso a gente termina o primeiro exercício. Então, aqui a gente lembrou distância de ponto a ponto, equação de reta por 2 pontos, retas paralelas, então tem a mesma inclinação, retas ortogonais, o produto das inclinações é -1. Então, a gente usou essa parte da unidade 3. Próxima questão, prove que o triângulo então, tem 3 pontos, eles não são alinhados, então, né? Espera-se que eles não sejam colineares. Eu não vou verificar que eles são colineares aqui, mas vocês têm várias formas de fazer, mas vocês podem, por exemplo, montar a reta B, a reta BC, não precisa nem montar a reta, basta fazer a inclinação, né? O coeficiente angular da reta B, o coeficiente angular da reta BC dá diferente, então esses pontos não são colineares. Bom, então eu tenho um triângulo, prove que ele é retângulo. Na letra B, então todo triângulo tem a circunferência circunscrita, né? Uma circunferência que passa pelos 3 pontos, né, do triângulo, pelos vértices do triângulo. Então, eu quero a equação dessa circunferência. Então, esse é outro conteúdo dessa unidade 3 nossa. E no item C também é a parte final da nossa unidade 3, eu quero uma descrição desse triângulo, da região interior dela, usando, por exemplo, as retas suportes do lado do triângulo. Olha, esses são os pontos A, B e C. Então, o que pedia lá no exercício, então, prove que o triângulo é retângulo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse triângulo. Vamos fechar aqui. Pronto, esse é o triângulo, né? ABC. Prove que ele é retângulo. Bom, intuitivamente, quando a gente olha aqui, o que parece que é 90 graus, aqui é o ângulo em C, né? Por que parece? Olha, porque a gente tem uma diagonalzinha, aqui outra diagonal, desses quadradinhos, então aqui parece que é 90 graus. Então, esse GeoGebra, ele é muito bom pra gente, assim, intuir, conjecturar, né? Não estou provando nada, o que a gente prova é fazendo a conta, tá? Então, parece que esse ângulo aqui em C é 90 graus, inclusive a gente pode usar aqui o GeoGebra, eu vou medir esse ângulo,
Vou pegar aqui a ferramenta de medir. Aqui, ó. Vou medir esse ângulo. A, C, B. Ah lá, ele deu que é 90 graus mesmo. Então, a gente vai fazer essa conta. Tem mais uma forma de resolução desse exercício, né? A gente pode, por exemplo, calcular todas as retas suportes, né? São 3, e ver se 2 são ortogonais, se são perpendiculares. Se o coeficiente angular de uma é menos 1 o coeficiente angular de outra. Essa é uma resolução. Mas a gente também pode usar Pitágoras, por exemplo. Né? O Pitágoras é 6 somente C. Né? Eu calculo todos os lados, né, o quadrado, se um deles for a soma dos outros dois, dos quadrados dos outros dois, então por Pitágoras, né, esse um é a hipotenusa, os outros dois é cateto. A gente pode fazer assim também. Vamos fazer desse jeito que a conta é mais rápida. Então, de novo, a gente observa que é uma aplicação de equação de reta, né, retas perpendiculares, né, ou de distância de ponto a ponto também. Vamos fazer a continha. Aqui, desculpa a gente que tinha ficado trocada, aí eu risquei aqui. Mas acho que é isso mesmo, né? Menos 2, menos 3. Isso aqui, olha, o A é um ponto do terceiro quadrante, o C é um ponto sobre o eixo X, 1, 0, e o B é um ponto do quarto quadrante. Vamos fazer contas. Então, vamos calcular o segmento AB. Vou calcular já o quadrado. Segmento, a barrinha em cima significa medida, e vamos calcular o quadrado. O quadrado, então, é só para tirar a raiz. Então, vai ficar x de B menos x de A, é o quadrado da diferença das abscissas, mais o quadrado da diferença das ordenadas. Faz diferença? Se eu comecei com B aqui, eu posso começar depois com A? É claro que pode, porque depois vai levar ao quadrado, tá? Mas só para assim, como na inclinação não pode, então a gente mantém o padrão. Comecei com B, eu vou continuar com B, tá? Então vai ficar x de B, vai ficar 2 menos 2 ao quadrado. Y de B, menos 1 menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado, mais, aqui vai ficar menos 1 mais 3, 2 ao quadrado. Então, vai dar 16 mais 4, 20. AB ao quadrado. Vamos ver nosso desenho de novo. A AB é o candidato à hipotenusa. Então, esse é o candidato ao lado maior. AC ao quadrado. Então, vai ficar x de C, 1 menos, já vamos fazer direto aqui, ao quadrado, y de C, menos 3 ao quadrado. Então, fica 1 mais 2, então dá 3 ao quadrado. Mais 3 ao quadrado. 18. E o terceiro lado, BC. Então, vai ficar 1 menos 2 ao quadrado. Gente, a distância de ponto a ponto. Por que eu eliminei a raiz? Perceba que eu coloquei o quadrado aqui do outro lado, tá? O quadrado da medida. Então, é 1 menos 2 mais... mais 0 menos 1 ao quadrado. Então, fica menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá 2. Olha, certinho. O que a gente conclui aqui? Olha, portanto, AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, isso prova que o triângulo é retângulo de hipotenusa AB. Logo, nesse caso, você nem precisaria calcular o coeficiente angular das duas retas. Você calcula de uma, e como nós já provamos que o ângulo em C é 90 graus, essa continha aqui do Pitágoras,
prova, já que a outra reta é perpendicular, então a outra inclinação era fazer -1 sobre o coeficiente angular. Bastava calcular 1 mesmo, aqui, se fosse o caso, se estivesse pedindo. Logo, ABC é retângulo em C. É equivalente a dizer que AB é a hipotenusa. Bom, aí escreva, isso conclui o item A. Então, essa é uma resolução. Então, como eu comentei com vocês no começo, né, outra resolução, não precisa fazer das duas formas, evidentemente, poderíamos calcular a reta AB, a reta CB, né, ou e a reta AB. Então, são 3 retas tudo concorrentes, e bonitinho você vê que a inclinação da reta AC vezes a inclinação da reta CB dá -1. Então, essas retas são perpendiculares. Então, C, né, o ângulo em C é um ângulo de 90 graus. Essa seria uma outra resolução também. No item B, eu quero a circunferência circunscrita ao triângulo. Então, o que é essa circunferência circunscrita? Então, é assim no item B. Tem um triângulo. Vamos fazer um triângulozinho aqui. Não precisa fazer tudo à mão livre, né? Triângulo, retângulo em C. Vou colocar o C ali em cima. Então, a gente tá aqui, C, A, B, e aqui é 90 graus. Eu quero uma circunferência que passa por A, B e C. Essa é a circunferência circunscrita. Bom, então vamos localizar o centro dessa circunferência e o raio. Na aula de vocês, né, na aula dessa unidade, até o professor Thomas falou um pouco sobre semelhança de triângulos. Então, se a gente fizer o seguinte, só por curiosidade, tá? Não faz parte do programa, do curso, mas quem é o centro da circunferência circunscrita? É que esse triângulo é retângulo, então o circuncentro é metade, é o ponto médio da hipotenusa. Mas num triângulo qualquer, quem é o circuncentro? Um triângulo qualquer, que não é retângulo. Como é que você calcula o centro da circunferência circunscrita? O circuncentro é encontro de quem? Das mediatrizes. Mediatriz não é a mediana, né? Mediana, você liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Essa é uma mediana. A mediatriz, agora a mediatriz é segmento. A mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes do extremo do segmento. Se você pega um segmento qualquer, um segmento aqui PQ, o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes A e B é a mediatriz. Opa, essa é para ser uma reta, gente. É uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio do segmento. Então, o encontro das mediatrizes de todos os lados do triângulo, das 3 mediatrizes, se encontram no único ponto, e esse ponto é o circuncentro. Mas a gente não precisa disso. Eu vou justificar por que o ponto médio, né, da hipotenusa é o centro da circunferência, e, portanto, o raio é metade da hipotenusa. Né? Por que isso acontece? Né? Não faz parte daqui, tá? A gente não faz parte do conteúdo. Só vou usar um pouquinho de semelhança de triângulo, que já que o Thomas falou, então eu quis aproveitar. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o ponto médio aqui, da hipotenusa. Vou traçar uma paralela a AC por M. Então, vou pegar aqui e vou traçar uma paralela. Embora tá muito mal desenhado isso aqui, né?
fazer de novo. Faz de conta que o ponto médio tá certinho, tá? Tracei. Então, esse segmento verdinho claro é paralelo ao segmento AC. Então, aqui eu fiz 90 graus. Então, a gente tem 90 graus aqui em cima. Esse ângulo e esse ângulo são ângulos correspondentes, porque são retas paralelas, né? Então, o triângulo ABC e esse triângulo menor aqui, M, vou chamar de N, esse outro pontinho aqui. Então, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo MBN, né? A gente coloca os vértices respectivos, né? Caso ângulo, né? Se você tem dois ângulos congruentes, então você tem três ângulos congruentes. Então, é um caso de triângulos semelhantes. E a razão de semelhança é, né, como eu peguei M, o ponto médio, né, esse segmento AM e o segmento MB são da mesma medida, então a razão de semelhança é metade. Todos os lados, né, do triângulo menor, vou chamar assim, é metade do triângulo maior. Então, por exemplo, então eu sei que o N também é ponto médio aqui, também é ponto médio aqui, né, bonitinho. E, finalmente, quanto vale, vou fazer aqui, esse segmento CM aqui? Olha só. Vamos pegar, se você pega agora esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles têm, esses lados têm a mesma medida, porque a gente acabou de provar que N é o ponto médio de CB. Você tem esses dois ângulos do lado de lá e do lado de cá são retos, e MN é um lado comum. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, a gente tem uma congruência de triângulos. O triângulo CNM é congruente, não é semelhante, é congruente. São exatamente do mesmo tamanho, mesmos ladinhos, os mesmos ângulos correspondentes, é tudo congruente. CNM é congruente a BNM. Esses dois triângulos são congruentes. Portanto, o lado CM mede exatamente o lado MB, né? Então, quer dizer que aqui também vale esses dois risquinhos. Então, olha o ponto M, a distância dele até A, C e B é a mesma. Então, se eu pegar a circunferência com centro M, vou fazer assim, ó. A circunferência com centro M e raio AM, por exemplo, contém os três pontos. Contém A, B e C. Então, ela é a circunferência circunscrita. Então, o centro dela é o ponto médio da hipotenusa e o raio é metade da hipotenusa. Bom, mas o exercício pedia a equação dela. Então, o raio é fácil, né? Distância de ponto a ponto e pega metade. Então, vamos calcular o raio. Então, é metade de AB. Então, vai dar metade da raiz quadrada de. Quanto vale o A mesmo? Ponto A. Menos 2, menos 3. Deixa eu anotar aqui. Menos 2, menos 3, né? E o B, 2, menos 1. Então, vai dar. O A é menos 2, menos 3. E o B é 2, menos 1. Menos 1. Então, vai ficar raiz quadrada de 4. Vou fazer direto, né? Vai ficar 2 menos 2, então vai dar 4 ao quadrado, mais
menos 1 menos menos 3. Então, fica menos 1 mais 3, 2 ao quadrado. Então, dá metade de 20. Que o 20 é 4 vezes 5. Então, vai dar 2 sobre 2. Olha, eu gosto do raiz de 5, né, gente? Raiz de 5. O raio, raiz de 5. E a gente precisa do M. Agora, como é que eu calculo ponto médio de um segmento, hein? Alguém tem alguma sugestão? Porque para fazer a equação de uma circunferência, a gente precisa do centro e do raio. O raio resolvido. Né? Porque a equação da circunferência, vamos lembrar, né? A gente faz x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Né? Esse x0 e y0 é o centro, né? As coordenadas do centro da circunferência. Como é que eu vou calcular as coordenadas de M? É a média aritmética das coordenadas, exatamente. Não é complicado ver isso, tá? Mas M então é x de A mais o x de B dividido por 2 é mais mesmo y de A mais y de B dividido por 2. Então, aqui vai dar menos 2 mais 2, 0. Nossa, deu assim bonitinho. E 2. Não, menos 2. Não. Menos 2. Soma, dividir por 2, soma e dividir por 2. Vamos só ver geometricamente se parece que é mesmo, né? Parece não é, tá vendo? Dá bonitinho aqui o ponto médio, ela tem 2 quadradinhos para lá, 2 quadradinhos para cá, é o ponto de coordenada 0 menos 2, né? Aqui no GeoGebra. E o raio, olha que bonitinho aqui, é de fato raiz de 5. Então, voltando aqui, né? Resposta. A equação da nossa circunferência, então fica x menos 0 ao quadrado, mais y menos menos 2, mais 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, fica só 5. Então, essa é a equação da circunferência. Tudo bem? Alguma pergunta? Para quem gosta de brincar também no GeoGebra, você pode fazer a circunferência aqui, tá? Tem aqui o comandozinho. Aqui, circunferência. Centro. Olha, e peguei um dos pontos. Né, que a circunferência passa pelos todos os pontos, pelo A, B e C. Esse é o círculo. Círculo circunscrito ao triângulo. Ou o triângulo é inscrito no círculo. Bonitinho. Mas não terminamos o exercício. Acho que ele tem mais coisas. Descreva a região do plano delimitada pelo triângulo ABC. O interior do triângulo, eu quero. O interiorzinho aqui desse triângulo. Né? Então, alguém tem alguma sugestão? Por exemplo, usando as equações da reta dos lados do triângulo. Como que a gente poderia, por exemplo, escrever esse triângulo aqui? A gente faz a reta AC, desculpa, vamos fazer aqui, a reta que passa por A e C. E eu quero a parte de baixo dela. Como que é a parte de baixo dela? Como que eu poderia escrever essa equação? Então, a gente está assim. Vamos fazer um desenho aqui, mais ou menos mão livre. Vou fazer, usando aqui. Aqui o eixo X,
que é o eixo Y. O ponto A vale menos 2, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Então, a gente tem aqui o ponto A. Faz conta que tá tudo retinho. Esse é o ponto A. Menos 2, menos 3. O B é 2, menos 1. Aqui é o B. E o C, 1, 0. Esse é o ponto C. Eu quero a região interior do triângulo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é fazer uma retinha aqui que faça pelos dois. Por A e C. Depois a reta por CB. E a reta por AB. Então, o meu triângulo é uma coleção de regiões aqui. Por exemplo, essa reta que eu acabei de fazer é a região que está acima da reta rosinha, intersecção com a região que está abaixo dessa reta azul, interseção com a região que está abaixo da reta verde. A hora que eu fizer a interseção dessas três regiões, eu tenho o triângulo e o interior dele. Né? Então, eu preciso saber como é que faz isso, como é que eu escrevo a região abaixo de uma reta. Por exemplo, da reta azul. Como é que eu escrevo a equação da reta azul? Vamos escrever aqui a equação da reta. Então, a gente tem. A reta passa por A, menos 2, menos 3, e passa por C, a reta azul, né? Que é o ponto 1, 0. Então, a gente tem a sua inclinação, delta Y, 0 menos menos 3 e 1 menos 2. Inclinação 1. Então, a equação da reta é Y, eu vou usar o ponto C, tá? Y menos Y0 é igual a 1 vezes, não vamos colocar porque é 1, né? X menos X0. Então, pode ser assim, né? A retinha azul, vou chamar ela de reta R. Então, aqui tá a reta R, né? Ou, tudo bem, eu também poderia colocar assim, né? Y menos X igual a menos 1 também. Tá. Essa é a equação da linha azul. Então, a linha azul tem equação Y igual a X menos 1. Abaixo dela, como que eu descrevo essa região? Então, essa região que me interessa, que está para baixo dela, é quando são todos os pares ordenados da forma XY, tal que o Y é menor que o X menos 1. Então, da reta rosa. Então, essa aqui é uma das regiões. Né? Vamos fazer a equação da reta rosa. Vamos fazer em rosa, só para ficar destacado aqui, né? A reta rosa passa pelo ponto A e pelo ponto B. De coordenadas 2 menos 1. Então, a inclinação da reta rosa, delta Y, menos 1 dá 2, menos 1 mais 3, e 2 mais 2. Isso, né? Menos 1 dá 2, e 2 menos menos 2 dá 2 mais 2, dá 4, dá meio.
Ah, esse aqui tá errado. Não, tá certo. Pensei na verde. É a verde que é perpendicular à azul, não é a rosa. Tá certinho. Bom, então a equação da reta R, essa aqui é a reta S. Y menos, eu vou usar o ponto B, tá? Y mais 1 é igual inclinação x menos 2. Então, vai ficar y é igual menos meio de x, menos meio vezes menos 2 dá 1. Não tem que ser positivo, senão a minha reta está passando pela origem também. Isso. Mais 2. Aqui deixa eu só conferir y menos y0, meio x menos x0. Isso. Então, aqui vai dar menos 1, menos 2. Pronto. Essa é a equação da reta. Vamos deixar bonitinho, né? Pronto. Então, essa é a reta. Essa é a equação desses pontos que descrevem a linha rosa. Todos os pontos x, y, tais que o y é igual a meio de x menos 2. Quer dizer, em outras palavras, essa curva rosa aqui são todos os pontos de coordenadas x, vírgula, meio de x menos 2. Isso que quer dizer, né, a equação da reta. Só que eu quero a região acima da reta. Então, são os pontos de que forma? São os pontos x, y, tais que... Essa região que está aqui em cima, são todos os pontos da forma x, y, tais que... O y é maior do que meio de x menos 2. Esse é o conjunto, essa parte rosa. Então, agora só falta a reta verde e pegar a que está abaixo da reta verde. Então, a gente precisa da equação dela. Ixi. Então, a equação da reta verde, a reta passa por C e B. O C é o ponto 1, 0. O B é o ponto 2, menos 1. A inclinação tem que dar menos 1, porque a gente sabe que a reta verde e a reta azul, elas são perpendiculares, já provamos isso lá no item A. Então, a equação da reta, a inclinação, delta y vai dar menos 1 menos 0, vai dar menos 1, sobre 2 menos 1, 1. Ah, de fato, deu menos 1. E a equação da reta T, y eu vou usar o ponto C, y menos 0, menos 1, x menos 1. Então, a reta T tem equação y igual a menos x mais 1. Então, essa região que está aqui embaixo são todos os pontos da forma x e y, tais que igual, o y igual a menos x mais 1 é linha verde. Maior está para cima, menor está para baixo. Tais que o y é menor do que o menos x mais 1. Então, como é que fica o interior do triângulo? Então, fica, por exemplo, eu poderia descrever, são todos os pontos x, y e colocar essas 3 restrições, por exemplo. Aí fizemos tudo. Então, nesse exercício, então, é uma aplicação também do conteúdo da nossa unidade 3. No item A, a gente usou de novo distância entre pontos, né? Junto com o teorema de Pitágoras, né? Então, um resultado bonitinho. A gente provou que o triângulo é retângulo. No item B, a gente usou, só para a gente treinar um pouquinho, a equação de circunferência. Então, só que a gente precisou calcular o centro e calcular o raio, né? O raio foi distância de ponta a ponta, e o centro foi um pouquinho de aplicação de semelhança e de congruência de triângulos, né? Que o professor Thomas comentou um pouquinho com vocês, né? Sobre retas paralelas, né? Ângulos correspondentes, só para lembrar um pouquinho disso também, que não faz parte, né? É só lembrar.
e um pouquinho de região de plano, né? Abaixo de reta, acima de reta, para descrever o interior de um triângulo. E, finalmente, o último exercício que eu separei para vocês, né? Também é só um pouquinho assim de regiões, só para a gente conversar um pouquinho sobre a elipse. Nos dois casos, tanto a região 1 quanto a região 2, a gente tem uma elipse ali implícita, né? Porque o que a gente viu? Equação de reta. Na equação de reta, né, ó, a gente viu equação de reta, vocês viram um pouquinho. Reta, elipse e parábola, né? Todas as equações são duas variáveis, tem a variável x e a variável y. O que tem de diferente de uma para outra? Na equação da reta, a variável x e a variável y aparecem em grau 1. Né? Então, você olha ali uma equação em duas variáveis, x e y, de grau 1. No plano, você reconhece isso como uma equação de uma reta. Você faz ali os arranjos, você lê o coeficiente angular, você lê o coeficiente linear, e você consegue esboçar essa reta, ou dar pontos, né? E você esboça essa reta. Depois, tem a circunferência e a elipse, e a parábola. Em todas elas, nos três casos, na circunferência, na parábola e na elipse, apareceu uma variável com grau 2. Então, a gente tem, mas aí a gente ainda pode fazer uma separação. Na elipse e na circunferência e na parábola apareceu coisas diferentes. Tanto na elipse quanto na circunferência, as duas variáveis têm grau 2. E na parábola, né, vocês reparem que uma variável está com grau 1 e a outra está com grau 2. É assim que a gente reconhece uma parábola. Né? No nosso caso, como é gráfico, né, de função, então o y tem grau 1 e o x tem grau 2. Então aí a gente tem uma parábola. Agora vamos na circunferência. Vamos voltar para a circunferência. Tanto na circunferência quanto na elipse, você tem x² e y². Né? Pode aparecer os lineares também, porque quando você tira o centro da circunferência da origem, né, você põe em outro ponto, se você desenvolver o quadrado, você vai ter o x e o y de grau 1 também, né? Mas o que importa é que aparece o grau 2 no x e no y. Aí eu pergunto para vocês, o que acontece de diferente se tanto na elipse quanto na circunferência x e y aparece ao quadrado? Como é que eu sei que é elipse? Como é que eu sei que é circunferência? É que na circunferência, como ninguém está falando nada, vamos responder, né? Na circunferência, o coeficiente do x² e do y² é o mesmo, sempre. Você pode completar quadrados, pode melhorar a equação, arrumar, mas o que multiplica x² e o que multiplica y² é exatamente o mesmo coeficiente. Na elipse, não, né? São diferentes, são do mesmo sinal. Né, os dois são positivos, os dois são negativos, multiplica tudo por menos 1 e fica os dois positivos, mas eles são diferentes. Então, aqui, nesses dois casos, tanto no item A quanto no item B, a gente tem essa equação, 36x² mais 9y², gente, isso aqui dá para simplificar, né? Igual a 36, tem essa equação implícita nos dois aqui, né? Não é assim que vocês viram nas lições a equação de elipse, vocês viram na forma reduzida, quando está igual a 1. Então, se a gente deixa igual a 1, para deixar igual a 1, eu vou dividir por 36 dos dois lados, né? Então, vai ficar x² mais y² sobre 4 igual a 1. Agora tá bonitinha, né? A equação que a gente reconhece a elipse, uma equação reduzida de uma elipse, com centro na origem também, né? Mas isso não é nem do cálculo, isso é coisa lá de geometria analítica, para quem for fazer a disciplina vai ver, estudar com detalhes, né, todas as cônicas, a elipse, a hipérbole, a parábola, mas esse é o tipo de equação que apareceu pra gente, parecida, né, nas nossas lições. Então, aqui a gente tem uma elipse, que corta o eixo x, né? Tá implícito aqui, né? O que está embaixo do x² 1. Então, que corta o eixo x no mais ou menos 1. Então, aqui a gente vê que ela passa no eixo x no mais ou menos 1. Então, esse ponto e esse ponto. E aqui, que está embaixo do y, então a gente vê onde corta o eixo y, né, na raiz quadrada de 4. Então, vai passar no ponto 0, menos 2 e 0, 2.
Então, essa é a nossa elipse, né, nos dois casos. A diferença, né, que aqui na primeira região não está igual, eu fiz a conta com igual. Igual é a elipse. E quando eu ponho menor, menor é a região interior da elipse. Então, aqui a gente tem o interior, né, e embaixo o interior com a elipse, né, menor ou igual, a linha. Bom, agora, então, aqui a gente tem a ver com elipse, essa primeira equação. Essa segunda equação, olha, y tem a ver com essa daqui. Tem as duas variáveis, uma com grau 1, a outra com grau 2, então é uma parábola. Então, a região 1. Vamos ver quem que é a região 1. Então, a gente tem a região. Vou já colocar da forma que apareceu aqui bonitinho, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 menor que 1. Né? No item A, olha, gente, é o menor. Tá? Então, é a região interior da elipse. E a outra, vou fazer em verde, y menor ou igual que 2x ao quadrado. Então, vamos fazer essa parte verdinha aqui. Vamos desenhar. Fazer o nosso referencial cartesiano. Vamos fazer em preto. Vamos bonitinho. É uma parábola com cavidade voltada para cima, com vértice na origem. A gente dá alguns pontinhos para melhorar um pouquinho o gráfico. Então, ela passa pela origem. Quando x igual a 1, o y igual a 2. Aqui. Quando x igual a menos 1, ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, a nossa parábola é mais ou menos isso aqui. A linha verde é onde y é igual a 2x ao quadrado. E faz de conta que passou pelo ponto e é simétrica, né? Aqui os pontos. A linha verde é o gráfico da parábola de equação y igual a 2x menos 1, né? É o traço dela. Só que eu quero menor, então, menor ou igual é essa região. A elipse passa aqui pelo 2, menos 2 no y e por mais ou menos 1 aqui no x. Então, esses aqui são seus vértices. É estritamente menor, né? Então, eu já vou fazer tracejado. Sobre a elipse, onde daria igual a 1. Fora da elipse são os pontos x, y, onde o y é maior do que 1. Então, a gente está na região interior aqui. Então, a interseção, vou fazer em laranja, é essa região aqui. Esse pedaço da parábola, isso aqui vai entrar, né? Aqui é tracejado. Essa região. Essa é a região R1. Não pedi, né? Assim, a gente está fazendo bem a olho mesmo, grosso modo, mas é um pré-cálculo. Em cálculo, nós precisamos muito, parece, calcular essa interseção entre essas duas curvas. Né? Como é que a gente calcula esses dois pontos laranjas que eu sinalei aí? A intersecção de duas curvas. Né? Então, é um ponto, XY, que satisfaz as duas equações simultaneamente. Né? Então, se eu pego aqui um ponto P aqui, de coordenadas XY. Então, esse ponto P, ele satisfaz as duas equações. Então, está na elipse, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 tem que dar 1. E
está na parábola. Então, eu resolvi um sisteminha, 2 por 2. Não é um sistema linear, mas é um sisteminha, né? Então, você resolva da sua forma preferida, mas aqui dá muita vontade de pegar a equação, a segunda equação, substituir na primeira equação, substituindo 2 em 1, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. O y é 2x ao quadrado. Sobre 4 igual a 1. Antes de resolver o sistema da natureza geométrica, a gente já sabe que tem que ter 2 pontos. A solução desse sistema são 2 pontos. Então, eu tenho que achar 2x aqui. Então, vamos resolver. Aí, vamos resolvendo aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 4x à quarta potência sobre 4 igual a 1. Corta, corta. Então, a gente tem x à quarta potência mais x ao quadrado menos 1 igual a 0. Né? Uma equação biquadrada. A gente usa a Bhaskara para resolver essa equação. O delta aqui, b ao quadrado, menos 4ac dá 5. Ok, tem solução. A gente deveria saber, geometricamente, a gente sabe que tem solução. Então, deveria ser um delta positivo mesmo. Então, a gente tem que a x ao quadrado é igual a menos b, né? Opa, menos b, menos 1, né? O b vale 1, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O menos a gente já ignora, porque x ao quadrado. Então, só pode ser o com mais. Ah, é, porque não tenho 4 pontos, eu tenho só 2 mesmo. Então, o menos eu já descarto, porque é x ao quadrado, tem que ser um número positivo. Então, daqui, a gente tem uma raiz, né? 1x. É raiz quadrada de raiz de 5 menos 1 sobre 2. E o outro x é menos isso, né? Que da natureza, a elipse é simétrica em relação a y, a parábola é simétrica em relação a y, então tem que ser um x, o mesmo x dos dois lados aqui, né? Então, a nossa região do exercício A, linha, né? Eu quero a região interior da elipse menor que 1 e o que está dentro da parábola maior, né? Tá certo. Ou igual, isso, maior ou igual. No jeito que tá lá, tá? Só para vou fazer em rosinha, a região é essa aqui de baixo, tá? O ponto de interseção é o mesmo, mas é a rosa que tá no original ali. Bom, e aí, só para concluir aqui, os pontos, ponto P de interseção, que a gente não vai colocar, mas é esses. Ah, teria quanto? Fazer a conta aqui, que vale a pena, né? Calcular isso numa calculadora. Mas os pontos de interseção, vou chamar um de P1. Raiz quadrada de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Vírgula. Para calcular o y, você pode jogar tanto na elipse como na parábola. A gente vai jogar na parábola, né? 2 vezes isso ao quadrado. 2 vezes isso ao quadrado a gente pode ver aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Pronto, só passar esse 2 para lá fica mais bonitinho. Raiz de 5 menos 1. Esse é um dos pontos. O que está aqui, então esse aqui, o que está à direita, né? E o outro ponto de interseção é o da esquerda. Raiz de tudo isso. Raiz de 5 menos 1 sobre 2 e raiz de 5 menos 1. Os dois estão na mesma altura, né? Tem o mesmo y. Aqui, o exercício B, comentando rapidamente, a região da elipse é a mesma, né? É o interior dela, só que com a linha, porque é igual também. Então, é a elipse e dentro da elipse, E a segunda, né, tem as duas variáveis de grau 1, é uma reta, né? Então, o igual, você está sobre a reta, e o maior acima dessa reta.
Então, é só traçar a reta lá, bonitinho, pegar as duas regiões, né? Falta só 2 minutinhos. Então, isso eu deixo para casa. O que eu preparei para falar com vocês era isso, a gente. Agora, Muito obrigado, Luciane, pela ótima aula aí, né? Então, agradeço aí, né, por esse feriado, quem está trabalhando, né, arduamente. Também agradeço os estudantes, monitores que estão presentes, dando todo o suporte. Espero que tenha sido muito proveitoso e retornamos semana que vem.